Então agora, gente, continuando, nós vamos falar sobre a resistência africana. Lá na página 70, quando a gente vem falar desse trabalho escravizado, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, a gente já sabe que um povo foi feito de escravo. Um povo foi trazido para cá, na verdade, vamos falar, vários povos do continente africano foram trazidos para cá para trabalhar de formas forçadas nesses engenhos de cana-de-açúcar. E esse povo, ele não era tratado com respeito, não. Eles eram tratados como mercadorias, sem direito, tendo a obrigação de trabalho, sem nenhuma recompensa, e sem ter recompensa não teriam oportunidades de melhoras de vida. Então esse povo foi um povo que não teve o seu direito à crença, o seu direito à língua, o seu direito à moradia, o seu direito a salário, não tiveram. Eles foram tratados como objetos, eles foram castigados caso fizesse algo, ou até mesmo às vezes sem motivos, que os seus senhores acreditavam, sem os seus senhores, eles se dominavam assim, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Se tivesse castigo, davam os castigos em público, para que os outros pudessem ver e não realizassem tal ação. Só que aí, esse povo africano, esses povos que vieram da África, resistem, lutam pela sua liberdade. E uma das formas que nós mais conhecemos são os quilombos, que são comunidades formadas por pessoas escravizadas que fugiam e se juntavam e viviam em lugares em que eram respeitados e que sua crença era respeitada. Vamos ver isso um pouquinho mais na página 70? Como foi estudado, a mão de obra escravizados foi amplamente utilizada durante o período colonial. Os escravizados não tinham direitos e eram tratados como mercadoria. Eram obrigados a obedecer, senão poderiam ser duramente castigados. Nas fazendas, viviam nas senzalas, que geralmente eram barracões, nós já acabamos de falar sobre isso, escuros, sem conforto e sem condições razoáveis de higiene. Todos viviam no mesmo galpão, que era denominado de senzala. Diante dessa situação, os escravizados lutaram por sua liberdade e por melhores condições de vida. Dessa forma, criaram meios de resistência. Olha, alguns meios de resistência. Ou seja, eles não aceitavam passivamente essa forma que eram tratados. Eles resistiam e tinham maneiras de resistir. Mas, infelizmente, como contra eles eram usados muitos castigos de forma desumana, muitos deles temiam essa resistência. Então vamos ver. Paralisações. Os africanos escravizados paravam a produção, o que hoje se assemelha à greve. Sabotagem. Plantações eram incendiadas com a finalidade de causar prejuízo ao senhor. Quilombos. Os negros escravizados fugiam e formavam comunidades em locais de difícil acesso para não serem encontrados. Nos quilombos, as pessoas viviam livres, plantavam, colhiam e vendiam seus produtos. Muitos quilombos mantinham organização social semelhante das comunidades africanas, das comunidades em que eles eram originários, tendo reis como líderes, por exemplo. No atual estado do Alagoas, formou-se o Quilombo dos Palmares, que foi chefiado por Zumbi. Palmares existiu por muito tempo e chegou a ter uma população numerosa, mas foi destruído em 1695 a mando do governo colonial. Então, quando você fala dessa resistência, quando você fala dessas pessoas, quando você fala desse povo, você fala de um povo que foi totalmente desrespeitado. Tanto aqueles que foram trazidos, quanto aqueles que foram descendentes desse povo. Os africanos, né,
eles vêm trazer toda a sua história, toda a sua cultura, uma cultura que a gente já sabe que é diversa, mas que para muitos colonizadores, que para muitos daqueles que se denominavam senhores, deveria ser esquecida. Porque naquele momento não se tinha respeito a essa diversidade. E hoje a gente vê em muitas situações, infelizmente, que esse respeito ainda também não existe. Por isso que tudo aquilo que a gente acha absurdo, dentro das diferenças de povos, dentro da forma de tratamento, nós precisamos fazer diferente. Foi um povo sem direito, apenas com obrigações, tratado como mercadorias, castigados quando achavam que deviam, que tinham a sua forma de lutar, mas muitas vezes eram recebidos logo após essa resistência com violência, mas que tiveram força para lutar pela sua liberdade. Tanto que a liberdade desse povo que vem anos depois não é um presente, é uma luta. E por isso nós precisamos respeitar todos os povos. Nenhum povo é melhor que ninguém. E a gente precisa entender que dentro da história do Brasil, nós carregamos a história de vários outros continentes, de vários outros países. A gente já sabe que a gente carrega traços da cultura indígena. Agora a gente também já vem vendo os traços que carregamos da cultura dos povos africanos. E ao decorrer da nossa história, a gente vai perceber muitos outros povos que fazem parte da nossa cultura. Gente, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou disponível. Fiquem com Deus. Um abração para vocês. Tchau.